Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Sou o Jefferson Sarmento, esse é o meu canal e você é muito bem-vindo aqui. Bom, é um prazer falar com você e dessa vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre de 2026, onde estamos falando sobre a Santíssima Trindade. Então nós estamos aqui estudando sobre essa doutrina bíblica tão essencial, tão importante para a cristandade, para o cristianismo, e hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 11. Se Deus permitir, ela será estudada em classe no dia 15 de março, e o tema da lição, o título da lição é O Pai e o Espírito Santo. Veja, nós estamos estudando sobre a Trindade e agora de maneira mais específica fazendo um recorte dentro do plano de salvação que foi projetado pelo Pai, executado pelo Filho e é aplicado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver que dentro desse plano de salvação do Pai, o Espírito Santo ele opera algo essencial e fantástico que diz respeito à adoção de filhos. Esse é o ponto central da lição. Então nós veremos que o Espírito Santo nos liberta do poder do pecado na regeneração, quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus Cristo e respondemos com fé ao chamado da graça. Então, ele opera em nós a regeneração, mas opera também a adoção de filhos, que nos leva a ser herdeiros do Pai, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Fica comigo aqui com mais esse vídeo, para mais esse vídeo onde estudaremos juntos esse tema tão importante e essencial para a nossa fé cristã. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te pedir, faça a sua inscrição. Vou te pedir também, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que possamos alcançar mais e mais pessoas, para que tenhamos mais relevância aqui no YouTube. Deixa também o seu comentário e o seu like nesse vídeo. É um prazer ter você aqui, estudando juntos essa lição tão importante e tão especial no dia de hoje. Bem, o Pai e o Espírito Santo. Aqui nós precisamos já observar que nós estamos falando, mais uma vez, eu vou repetir isso, que eu já falei ao longo de todo o trimestre, nós estamos estudando a Trindade. Portanto, o nosso olhar para o plano da salvação é um olhar trinitário. Em que sentido? O Pai é o autor do plano da salvação, então o Pai planeja a salvação e não só planejou, ele enviou o Filho e o Filho ele vem para executar o plano da redenção planejado pelo Pai. Me perdoe aqui a repetição e a redundância. Então, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar o plano da salvação ao coração do homem, ao coração do pecador. É por isso que o Espírito Santo ele está em operação, em atuação aqui na Terra, e ele é quem, primeiro, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o primeiro contato que o pecador tem com a Trindade se dá por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala ao coração, aplica a mensagem do Evangelho ao coração do pecador, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, de maneira que a fé, que até então está morta ali por conta dos seus pecados e ofensas, começa a ser ativada para responder ao chamado da graça. Então o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também opera a regeneração, o novo nascimento, nos libertando, portanto, do poder do pecado que oprime, que é, na verdade, uma escravidão
sobre o pecador que está sem Jesus. Mas no momento em que esse pecador responde com fé ao chamado da graça, ao chamado do Evangelho, é imediatamente liberto da escravidão do pecado pela operação do Espírito Santo, que opera também o novo nascimento. É o Espírito Santo também que nos capacita para o testemunho ousado, intrépido e eficaz acerca do Evangelho. Ou seja, como nós estudamos na última lição, o Espírito Santo traz para nós o poder de Deus, que nos capacita para ser as testemunhas de Jesus aqui nessa terra, onde proclamamos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Também é o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que cada dia nos leva a essa vida de santidade, porque pela nossa própria força e capacidade, nós não teríamos condições de sermos santos, mas o Espírito de Deus opera em nós também a santificação. Além disso, o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, porque ele também opera a adoção de filhos, que é o tema aqui da nossa lição de hoje. Então, o Espírito Santo, no momento em que opera a regeneração, ele também nos leva a uma nova relação com Deus. Não apenas uma relação jurídica, mas agora uma relação filial, uma relação de filho para com o pai, uma relação de pai e filho. Portanto, ele também testifica com o nosso coração que somos filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo também nos capacita a mortificar diariamente a carne, para que possamos também ter, de fato, uma vida no Espírito. O Espírito Santo também nos ajuda a cada dia a obedecer a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Para isso, ele ilumina o nosso entendimento, ele nos guia em toda a verdade, ele nos traz toda a compreensão acerca do Evangelho e nos ajuda a cada dia a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo também nos traz uma vida plena. A vida eterna não é apenas algo escatológico, não é algo que apenas será desfrutado no futuro, na eternidade, mas o Espírito ele já traz para nós essa verdade, a essência da vida eterna, que é efetivamente a comunhão com Deus. E isso é produzido por meio do Espírito Santo em nós. E ainda nos capacita para ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo em nós, habitando em nós, nos faz semelhantes a Jesus. O objetivo de todo discípulo é ser como o Mestre. E nós não somos discípulos de outros homens, nós somos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o objetivo de nossa vida cristã é ser semelhante a Jesus. Mas isso só é possível com a ajuda, a orientação, a capacitação do Espírito Santo em nós. E por fim, não esgotando completamente o assunto, mas por fim aqui na lição, ele nos direciona, o Espírito Santo nos direciona para andar de acordo com o Senhor, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, a rejeitar o pecado e a ter uma vida de santidade. Portanto, o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Na verdade, se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é cristão. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é filho de Deus. Se esse alguém não tem o Espírito Santo, ora, ainda não nasceu de novo, ainda não foi transformado, ainda está vivendo debaixo da escravidão da carne e do pecado.
Portanto, o Espírito ele promove uma verdadeira transformação, onde nós saímos da escravidão, onde nós saímos do espírito de escravidão para o espírito de adoção, onde nós saímos da inimizade com Deus para a relação íntima com o nosso Pai. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos filhos de Deus. Nós saímos de uma relação de inimizade para uma comunhão filial e íntima com o nosso Deus. Nós saímos dos desejos da carne para estar em glória eterna na liberdade produzida pelo Espírito Santo. E aqui, portanto, nós vamos ver na lição de hoje como que o Pai planeja e o Espírito aplica o planejamento do Pai. Nós vamos ver como que o Pai e Espírito trabalham para essa nova realidade daquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo e passa por essa transformação radical. Para isso, nós vamos adentrar no texto bíblico que está em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17 e Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 6. No Gálatas, eu acho interessante incluirmos ainda o versículo 7, mas aqui nós vamos fazer algumas observações. Nesse momento, como a lição é uma lição mais expositiva, ou seja, o comentarista ele trabalha com os versículos que são trazidos na leitura bíblica, eu quero trazer aqui apenas algumas considerações introdutórias para esse texto bíblico. Então, a primeira observação que nós temos que fazer é que Paulo, em Romanos 8, ele traz uma sequência muito interessante. Quando nós olhamos nos versículos 5 a 8, nós vemos Paulo falando que sobre aqueles que não têm o Espírito Santo. Então, Paulo ele traz aqui muito claramente, do 5 até o 8, o estado daqueles que não têm o Espírito Santo. Então, Paulo está falando dos não crentes. Paulo, nos versículos 5 a 8, está falando dos não crentes. Ele apresenta alguns contrastes. Por exemplo, ele fala sobre carne e espírito, no versículo 5. Ele fala no versículo 6 sobre morte e vida. No versículo 7, ele fala sobre guerra com Deus e fala sobre paz com Deus. E no versículo 8, ele fala sobre agradar a si mesmo e agradar a Deus. Portanto, Paulo está fazendo aqui alguns contrastes e mostrando que aqueles que estão ainda na carne estão na morte, estão também em inimizade para com Deus, em guerra para com Deus, e estão procurando agradar a si mesmos. Então, o retrato de Paulo, de Romanos 8, do 5 ao 8, é efetivamente sobre aqueles que não têm o Espírito Santo. Depois, Paulo muda e começa a apresentar características daqueles que têm o Espírito Santo. Olha só, ele fala assim: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo agora passa a apresentar que o crente, ele é alguém que tem o Espírito. Então, quais são as características, ou o que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que aquele que tem o Espírito é aquilo que prova a efetiva conversão. Então, só é de fato convertido aquele que tem o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo dentro de nós testifica que somos filhos de Deus. Mas Paulo agora, nos versículos 12 ao 17, ele vai além. E ele diz assim: sois do Espírito. Veja, ele fala primeiro, não tem o Espírito, depois ou seja, os não crentes, depois ele fala que os crentes têm o Espírito, do versículo 9 ao 11, e do 12 ao 17 ele diz, vocês são do Espírito. Ora, é diferente ter o Espírito e ser do Espírito. O que ele está querendo dizer? Que o crente em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo. Ele passa a ser a habitação do Espírito Santo.
Até porque se não tem o Espírito, Paulo está dizendo, se não tem o Espírito, não é crente, ainda não se converteu. Mas Paulo quer dizer o seguinte, olha, vocês são mais do que aqueles que têm o Espírito, vocês são do Espírito. Nesse sentido, o que ele está querendo dizer é que não basta ter o Espírito, mas é preciso pertencer ao Espírito. Só então é que ele compartilhará a vida plena, a vida eterna em Cristo Jesus. E Paulo mostra por quê. No versículo 12 ele diz, porque nós não somos devedores da carne, ou seja, nós somos devedores do Espírito. Então nós não somos mais devedores da carne, porque a carne, nós não temos nenhuma obrigação para com a carne, porque não é a carne que nos capacita a andar em vitória. A carne só nos leva para a inclinação da morte, a inimizade com Deus, a agradar a si mesmo e não agradar a Deus. Então, ele está mostrando aqui que o Espírito de Deus traz vida para nós. Portanto, ele nos mostra aqui que nós não devemos nada à carne, porque a carne só nos causou problemas. Nosso compromisso é com o Espírito de Deus, porque foi Ele quem nos convenceu de nosso pecado, foi o Espírito que nos revelou Cristo, ou revelou Cristo a nós, e é o Espírito que nos concede vida eterna, vida plena, quando cremos no Senhor Jesus. Portanto, nesse sentido, Paulo está nos mostrando que o Espírito de Deus é o Espírito de vida. Mas no versículo 13, ele diz que ele é também o espírito de morte. No versículo 12, Paulo nos mostra que ele é o espírito de vida capaz de nos conceder poder para obedecer a Cristo, para viver segundo a vontade de Deus, para sermos semelhantes a Jesus. Mas no versículo 13, ele nos mostra que o Espírito é também o espírito de morte, que nos capacita a mortificar a nossa carne dia após dia. Mortificar, portanto, os atos e desejos pecaminosos do corpo para agradar exclusivamente a Deus, que nos comprou, nos remiu, nos perdoou, nos justificou e nos adotou como filhos amados. Então ele fala primeiro do espírito de vida, fala do espírito de morte e ainda mais, no versículo 14, ou melhor, no 15, ele fala sobre o espírito de adoção. Então o espírito também é quem nos leva a um novo nível, a um novo patamar. Paulo no capítulo 8, então ele fala do espírito de vida, do espírito de morte e do espírito de adoção como características ou como atuações, operações do Espírito Santo de Deus. Nos versículos 14 a 17, Paulo então trabalha com o tema do espírito de adoção. E adoção aqui tem o sentido de ser aceito na família como filho, mas não é como um filho bebê, é como um filho adulto que pode andar e ser guiado pelo Espírito Santo. Aqui, guiado tem o sentido de ser voluntariamente conduzido. É como quando a gente pega na mão de alguém e conduz aquela pessoa até um determinado lugar. É quando a gente voluntariamente se deixa ser conduzido por alguém, e aqui no sentido do texto é ser conduzido pelo Espírito Santo para efetivamente fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo, portanto, nos conduz. E nos conduz como? Na palavra. Nos conduz diretamente falando ao nosso espírito no testemunho interior, falando diretamente a nós nas manifestações do Espírito, como nós cremos, como pentecostais que somos, que o Espírito continua falando e operando de diversas maneiras, através de visões, de sonhos, de revelações, de profecias, de línguas, mensagens, enfim, Deus continua falando de diversas maneiras e nós cremos nas experiências
odiernas, atuais do Espírito Santo, tal qual aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos, por exemplo, nós vemos o Espírito Santo conduzindo a igreja na separação de obreiros, dando pareceres, dando parecer sobre assuntos da igreja. Nós vemos Paulo tentando ir para uma determinada localidade evangelizar, fazer missões, e o Espírito o impede, e depois ele guia para uma outra localidade, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então veja, o Espírito ele está guiando, ele está dirigindo, ele está falando, ele está conduzindo, e é exatamente o mesmo sentido que nós temos aqui nesse texto de Romanos capítulo 8, ou seja, o Espírito continua conduzindo os crentes hoje. Além disso, nós vemos ainda que o Espírito não só conduz, o Espírito adota e ainda nos leva a um relacionamento tão íntimo com o Pai que nós clamamos Abba, Pai, Papai. Aqui é interessante porque tem uma palavra Abba, que vem do aramaico, e pai, que é pater no grego. Quando você olha no original, está Abba Pater, ou seja, está exatamente essas duas palavras. Abba foi transliterado para o português e significa pai, papai, paizinho. Então ele está falando aqui uma expressão de intimidade com o Pai, e é exatamente a mesma palavra utilizada por Jesus na sua oração em Marcos, capítulo 14, no versículo 36, quando Jesus está orando, o evangelista registra que Jesus diz assim, versículo 36, Marcos 14, 36, e disse, Abba, Pai. E é exatamente essa expressão que o Espírito nos leva a clamar diante de Deus. Abba, Pai. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então nós temos, portanto, uma intimidade com o Pai que é promovida pelo Espírito Santo de Deus. E além disso, Paulo assegura aqui para nós, nos mostra de forma muito categórica, que o Espírito de adoção que nos faz filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba, Pai, não é escravidão, não é servidão. Nós não estamos sob a escravidão da lei e nós não estamos agindo por medo ou com medo. Nós não estamos debaixo do medo. Nós já fomos libertos do poder do medo. Agora nós temos liberdade para nos relacionar com Deus, para estar diante do Pai, para nos achegar a Ele. Portanto, nós temos liberdade do Espírito para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, isto tudo somado nos faz herdeiros de Deus. E aqui é o ponto alto desse texto aqui, porque é também esse mesmo sentido observado em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7, onde também nos mostra a adoção pelo Espírito Santo, o clamor Abba Pai pelo Espírito Santo, e nos leva ainda a essa mesma afirmação de que somos co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Essa herança já é nesse tempo presente, como nós vamos ver já aqui no comentário. Mas isso para a gente já marcar aqui de pronto, essa expressão herdeiro, ela não é apenas uma expressão futura, escatológica, que se refira à glorificação apenas, mas é algo que nós já desfrutamos aqui nessa terra. Bem, vamos lá. Primeiro ponto da lição, o Espírito e as dádivas do Pai. Então, o Espírito nos liberta da escravidão do pecado, da escravidão que estava sob a qual nós estávamos. Então, por meio do Pai e do Filho, o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo, nos retirando da escuridão das trevas para viver como filho de Deus. Então, esse aqui é o resumo do tópico 1. Da escravidão à filiação. Nós estávamos como que escravos do pecado.
Estávamos debaixo do jugo da escravidão. Quando ele fala aqui sobre espírito de escravidão, ele está falando de uma disposição interior para o pecado, para as obras da carne, uma subserviência, ou seja, uma servidão contínua, uma disposição contínua de atender aos desejos da carne. Além disso, tem também o medo da punição. Continuamente pesa sobre o pecador a sentença condenatória. E essa sentença condenatória, essa culpa por conta de seus pecados, traz o medo da punição. Além disso, a escravidão do pecado gera uma incapacidade de vencer o pecado. Não são apenas atos pecaminosos, mas uma incapacidade contínua de vencer o pecado. O pecador, por si só, ele não consegue vencer o pecado. Por quê? Porque ele não quer? Às vezes até quer. Às vezes até quer largar o vício, às vezes quer até abandonar determinadas práticas pecaminosas, mas ele não consegue. E não consegue por quê? Por conta da escravidão do pecado. E a lei? A lei, ela não tinha essa capacidade de nos libertar do pecado. A lei revela o pecado. A lei aponta a conduta pecaminosa, mostra para o pecador o pecado e a condenação que é justa. Então, a lei apenas revela o quadro do pecado, mas é incapaz de tirar a disposição pecaminosa. Portanto, a escravidão do pecado ou o espírito da escravidão permanece mesmo debaixo da lei. Eu gosto de uma ilustração do livro O Peregrino. Eu não sei se você já leu, se não leu, eu recomendo a leitura. É um livro muito interessante, antiguíssimo, mas de uma leitura muito, muito interessante. Eu já li algumas vezes, inclusive já li para o meu filho. Então, o André, ele tem 6 anos, vai fazer 7 agora em abril, se Deus quiser. E eu já li esse livro com ele 1 ou 2 vezes. E eu, particularmente, já li algumas vezes. E lá no livro O Peregrino, eu já mencionei essa ilustração aqui, mas ela é interessante e é muito válida para esse momento. Tem um momento lá do livro que o peregrino chega à casa de intérprete. E na casa de intérprete, ele é levado até um determinado local, até um cômodo, onde tem uma pessoa que está varrendo aquele cômodo empoeirado. E ele varre aquele cômodo de uma tal forma que a poeira se levanta e quase sufoca o cristão, que é o peregrino, né? Só que não consegue resolver o problema. E aí vem alguém e borrifa água. E quando borrifa água, a poeira se assenta e aquele cômodo, então, é varrido e completamente limpo. E aí, qual é a interpretação? A lei é o primeiro. A lei, ela vem e levanta a poeira. Ela mostra a sujeira. Ela levanta toda a poeira do pecado. Mas ela é incapaz de limpar o pecador. Mas vem a graça. E a graça, então, borrifa a água. E ao borrifar água e assentar toda aquela poeira, é possível que toda a sujeira seja varrida e o cômodo seja limpo. E é exatamente com essa ilustração que nós vemos aqui essa questão que Paulo nos diz que a lei, embora santa, não pôde produzir liberdade. A lei, embora santa, era inoperante. Ela apenas mostrava o pecado, mas veio a graça que conseguiu não só mostrar o pecado, mas varrer a sujeira do pecado. E aí, então, nós fomos libertos desse espírito de escravidão. O espírito de escravidão, Tiago exemplifica dizendo que é o desejo, é o pecado e a morte. O desejo, ele sendo concebido, gera o pecado dando à luz, gera a morte. E é exatamente esse temor da morte que nos faz permanecer nesse espírito de escravidão. E aqui nós podemos ainda levar ao nosso entendimento
Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. O salário, aqui tem uma ideia lá do romano, né, do soldado romano, que recebe uma justa paga pelo seu trabalho. Então, quando fala sobre salário, ele está falando de um pagamento justo, de uma retribuição justa por algo que alguém fez. Quando fala também de pecado, ele não está falando apenas de atos pecaminosos, mas ele está falando exatamente do espírito de escravidão. Ele está falando do mal que escraviza o ser humano. E a morte tem um sentido amplo: morte física, morte espiritual e morte eterna. Portanto, o que Paulo está dizendo para nós é que esse espírito de escravidão, ele tem aqui, portanto, uma justa retribuição, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o versículo não para por aí, porque ele continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito tem o sentido de um favor imerecido, um favor, um presente que nós não tínhamos qualquer merecimento, e de fato não temos. E a vida eterna é a plena comunhão ininterrupta com Deus. Portanto, quando nós olhamos para a escravidão do pecado, ou o espírito de escravidão, nós vemos que essa escravidão pela carne é justa, enquanto que a salvação não é por mérito, não é por merecimento, mas é por um dom gracioso, gratuito de Deus. E ela é operada, portanto, pelo Espírito Santo. Quando nós nos voltamos para Cristo e atendemos com fé ao chamado da graça, o espírito de escravidão é lançado fora. O Espírito Santo nos liberta do espírito de escravidão e passa então a operar em nós o espírito de adoção. É por isso que nós saímos da escravidão para a filiação. E aqui entra a adoção. Eu já falei isso, inclusive, lá na lição 3. Depois, se você quiser, volta, vê o vídeo da lição 3. Eu trabalhei um pouco sobre essa ideia da adoção, porque é um ato jurídico que vem lá do direito romano, e é até muito parecido aqui ainda hoje, que se rompe o vínculo que o adotado tinha com a família anterior e então passa a conceder o status de filho a esse filho adotivo na nova família. E nessa nova família, o status de filho é legítimo. Ele passa a ser um filho legítimo e herdeiro de tudo. Ou seja, ele rompe o vínculo com a antiga família, no caso aqui, rompe o vínculo de escravo com a família da qual ele vem e passa a ser filho, passa a fazer parte da família de Deus, da família do Pai. E nessa condição, nós estamos, portanto, numa íntima comunhão com o Pai, livre da escravidão do pecado, do medo, de toda culpa e de toda sentença condenatória, vivendo, portanto, em plena comunhão com o Pai. A nossa condição antes era de rebeldia e agora nós somos filhos legítimos. É o ponto 2 aí. Na condição de rebeldia, todas as áreas do homem são afetadas e todas as pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, que ainda não tiveram um encontro e não fizeram uma aliança com Jesus, estão nessa condição espiritual de rebeldia, longe de Deus, inimigos de Deus. E a inclinação nesse estágio de rebeldia é para fazer o mal, é para o egoísmo, ou seja, para agradar a si mesmo, para a satisfação pessoal, é para a idolatria. Ah, mas a pessoa não tem um ídolo, né? Não tem uma imagem, mas a idolatria de si mesmo, se colocando como o primeiro, se colocando como Deus de si mesmo. Então isso também é idolatria. E tudo isso se manifesta no espírito de rebeldia, ou na rebeldia do ser humano que está ainda debaixo do espírito de escravidão, ou seja, debaixo da escravidão do pecado. A graça nos capacita, portanto, a responder com fé ao chamado do Evangelho.
Evangelho. É somente pela graça que nós nos tornamos livres para exercer esse direito de resposta, esse direito de escolher responder com fé ao chamado para uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, a salvação está disponível para todos, mas só é alcançada e aplicada àquele que crê. Somente quem crê no Senhor Jesus, somente quem responde com fé ao chamado da graça é que de fato pode alcançar essa transformação radical produzida pelo Espírito Santo. E por meio da graça, o pecador ele é transformado pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito nos leva a essa condição de filhos de Deus, testemunhando juntamente conosco que nós somos filhos de Deus. Na lição do trimestre passado, nós estudamos sobre corpo, alma e espírito e vimos que o Espírito ele testifica com o nosso espírito. É um testemunho conjunto. O Espírito, o nosso Espírito diz, eu sou filho de Deus. E o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito e diz para nós, você é filho de Deus. Desse modo, existe um testemunho conjunto do nosso Espírito com o Espírito de Deus, testificando que, de fato, somos filhos de Deus. E isso gera para nós uma nova posição. Agora nós não somos mais os rebeldes, agora nós somos os filhos. Filhos adotados, mas filhos legítimos do Pai, que têm direito de filiação, que têm direito à herança. Portanto, o Espírito opera a adoção, ele confirma a adoção e nos leva a um novo relacionamento com o nosso Pai. Olha só que interessante quando nós olhamos para Romanos 8:7 e 8:15. Faz essa comparação aí. Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a nossa situação antes é de inimizade, de guerra para com Deus. Aí no versículo 15. Vocês não receberam o espírito de escravidão para ficar com medo, para continuar no medo. Vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Olha que mudança completa que é feita. De inimigos de Deus, agora nós estamos dizendo Abba, Pai. Então aqui nós vemos a transformação radical operada pelo Espírito Santo em nós, quando nos rendemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para a gente fechar esse ponto aqui, a gente precisa ir também em Gálatas, no capítulo 4, para ver que quando nós somos adotados por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de adoção, nós não somos adotados como bebês, mas como filhos adultos, filhos maduros. Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, ele faz um comparativo entre os filhos pequenos e o filho adulto. Ele diz assim, porque o herdeiro, quando é menino, em nada difere do servo, porque o herdeiro criança, ele não pode desfrutar das riquezas do pai. O herdeiro, quando é criança, ele está debaixo de um aio, de um pedagogo, de alguém que responde por ele. E enquanto está nessa condição, ele é um filho menino, é uma criança que não desfruta da herança. Ele tem um pai rico, um pai com condições, com muitas riquezas, mas o menino continua como se fosse um servo, sem poder acessar essas riquezas. Agora, quando ele fala sobre a adoção de filhos, e ele diz, e sois filhos de Deus, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai, de modo que já não é mais servo, mas filho, e filho na condição de filho é também herdeiro de Deus. Ele está dizendo, vocês não são filhos crianças, vocês não são filhos pequenos, vocês são filhos adultos, ruióis, no grego, filhos maduros, que estão desfrutando da herança do Pai.
Isso aqui é muito interessante, porque quando éramos crianças, não estávamos, portanto, desfrutando das riquezas do Pai. Na lei, os israelitas, por mais que fossem filhos, ainda não estavam desfrutando dessas riquezas. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto também. Quando nós estamos longe de Deus enfim, nós estamos longe, estamos numa condição de guerra. E agora, quando somos adotados, nós não somos mais os filhos pequenos que estão debaixo da lei, mas somos herdeiros de Deus. O Pai enviou o Filho para morrer por nós, o Filho enviou o Espírito Santo para habitar em nós e assim nos capacita a ser filhos adultos de Deus, herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. Os Gálatas aqui parece que estavam como o filho pródigo daquela parábola de Lucas 15. Essa parábola de Lucas 15 é fantástica, tem muitas interpretações, né? Às vezes muitas aplicações, mas a interpretação é sempre uma. Mas às vezes a gente foca muito no filho, né, pródigo, se esquece de que a parábola é sobre o pai, se esquece dos dois filhos, enfim. Mas o filho pródigo aqui, como nós conhecemos, e os Gálatas, eles pensam que são servos. O filho pródigo diz: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser seu filho, me recebe como servo. Os Gálatas estão numa posição semelhante, querendo ser servo, quando, na verdade, nós somos filhos. E, às vezes, nós temos esse mesmo pensamento. Porque o filho mais velho também, eu não saí de casa, mas o Senhor nunca me deu nada. Olha o pensamento dele. O Senhor nunca me deu. Por que dar? Porque ele não é servo, ele é filho. Mas a cabeça dele é uma cabeça de servo e não uma cabeça de filho. É o problema dos Gálatas. Os Gálatas estão se submetendo à lei porque estão pensando ainda como servos e não como filhos. E quanto se pensa como servo, se relaciona com Deus apenas como um servo se relaciona com o Senhor. Mas Paulo está dizendo: vocês não são servos, vocês são filhos. O filho tem a mesma natureza do pai, o servo não. O filho, ele tem a mesma... O filho tem pai, para começo de conversa. O servo não. O servo tem senhor. O filho obedece por amor. O servo obedece por obrigação, por necessidade e por medo. O filho é rico. O servo é pobre. O filho tem futuro. O servo não tem perspectiva de nada. Então nós, como filhos adultos, podemos usar a herança do Pai que está disponível para nós. Nós já somos herdeiros. E para fechar, nós saímos das trevas para a plenitude do Espírito. Éreis trevas. Efésios 5:8, Paulo diz: vocês não estavam em trevas. Paulo diz: éreis trevas. Vocês eram trevas. Ele está dizendo: a natureza de vocês era uma natureza de trevas, afastado de Deus, depravado, desesperado. Mas agora sois luz. Ele está dizendo: agora vocês passaram por uma transformação radical, conhecimento de Deus, justiça, santidade, felicidade. Tudo isso é para quem é filho. E a filiação é por meio do Espírito Santo. Então aqui, o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, conforme o plano do Pai, conforme a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele confirma a nossa filiação em Cristo e assim nos retira da escuridão das trevas para viver como filhos de Deus. E aqui a minha palavra é: viva como filho, chega de viver como servo. Nós nos submetemos à vontade de Deus, entendemos que Ele é o nosso Senhor e obedecemos porque somos filhos obedientes e o amamos. Não porque nós somos servos. Nós não vivemos com medo, nós vivemos em amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. João escreveu sobre isso. E agora nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros das riquezas celestiais conquistadas por Cristo Jesus na cruz.
A gente não precisa ter medo de se relacionar com o nosso Pai. A gente tem a liberdade de ser filho de Deus. Viva como filho. O segundo tópico da lição fala sobre o Espírito que nos guia na vontade do Pai. E assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito na vontade de Deus. Guiado é algo que está no presente, portanto, é uma ação contínua. O Espírito Santo continuamente nos orienta, nos guia, nos dirige, nos leva pela mão para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que é de acordo com a vontade de Deus. Aqui, os filhos pequenos têm um aio. Eu falei sobre isso conforme Paulo fala em Gálatas. Mas os filhos adultos são dirigidos pelo Espírito Santo. O espírito de adoção de filho que nós recebemos, também nos guia para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E é guiar para quê? Guiar para mortificar as obras da carne, para mortificar a carne, para ter um viver santo que agrada a Deus, para a obediência à palavra de Deus e à vontade de Deus em toda a verdade, ele nos guia. E eu já falei aqui, em Atos nós vemos o Espírito Santo guiando, e é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele ilumina o nosso entendimento para compreendermos as verdades. Jesus diz em João, capítulo 16, versículo 13, que o Espírito, o Consolador, o Paráclito, guiará em toda a verdade, esclarecerá a vocês toda a verdade. Então, é isso que o Espírito Santo quer nos fazer. E, portanto, toda a orientação do Espírito está de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai dar uma orientação que contrarie as Escrituras. Então, nós somos pentecostais, nós cremos na atualidade das manifestações do Espírito, nós entendemos as experiências do Espírito, mas nós não somos loucos, né? Nós somos ortodoxos. E, portanto, a palavra tem supremacia. Se alguém entrega uma profecia dizendo que é de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, mas contraria o texto sagrado, meu irmão, não é de Deus. Se você tem um sonho, uma revelação, se você tem que tomar uma decisão e essa decisão contraria as Escrituras, você pode ter certeza que isso não está na direção do Espírito Santo. O Espírito, ele nunca vai dirigir ninguém em sentido contrário às Escrituras. Então, o Espírito, ele sempre dirige o crente alinhado à Escritura, à palavra de Deus. Além disso, ele nos ajuda a mortificar a carne. Eu já falei aqui, ele é um espírito de morte. Não no sentido de matar, a tirar a vida, mas no sentido de mortificar a carne. Portanto, é um processo pelo qual o Espírito Santo nos capacita diariamente a renunciar às obras da carne, à vontade, os desejos da carne, para glorificar a Deus com o nosso corpo. É uma capacitação que ajuda o salvo a vencer a carne. O Espírito, portanto, nesse sentido, é um instrumento e o agente dessa morte contínua do pecado. O papel do crente aqui não é ser apenas um ser passivo, mas alguém que coopera com o Espírito Santo no processo de mortificação da carne. O Espírito é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne e o poder da carne sobre nós. Portanto, o Espírito Santo, ele traz não só a iniciativa, mas também o poder para vencermos a nossa própria carne. O crente, nesse sentido, ele deve ter uma resposta diligente. Ele deve andar no Espírito, ele deve viver em santificação, ele deve renunciar às próprias vontades, crucificar a carne, santificar-se diariamente, mas principalmente
contar com a capacitação do Espírito Santo para mortificar a carne. Ou seja, é orar, é jejuar, é clamar, é ler a palavra e pedir: Espírito Santo de Deus, me ajude a vencer a carne. Espírito Santo, eu não consigo vencer sozinho. Eu tenho desejos carnais e eu preciso da ajuda capacitadora do Senhor, do Espírito Santo. E ele vai certamente nos ajudar, porque ele é o agente e o instrumento da mortificação da carne. Bem, além disso, é por isso, na verdade, melhor dizendo, que o Espírito habita em nós. Ele está habitando. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito repousava sobre alguém. Na Nova Aliança, o Espírito habita em nós. E ele habita de forma permanente, não é de caráter transitório. Ele habita, faz morada permanente no ser humano, no crente, transformado por Jesus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo. Ou seja, capacitado também para vencer o pecado, para vencer o mundo, para viver uma vida que agrada a Deus. Dessa forma, cada pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é fortalecida pelo Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer as obras da carne e assim produzir o fruto do Espírito. Fechando esse tópico, o Espírito age conforme o plano do Pai. Eu já falei isso aqui diversas vezes, então vou apenas repetir. Cada pessoa da Trindade, ela atua com uma função específica e harmoniosa no plano divino da salvação. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo, ele aplica o plano da salvação ao coração do homem. Focando aqui, para a gente fechar, na atuação do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo, ele confirma a adoção e leva o salvo a uma comunhão plena, a uma comunhão filial com o Pai. Uma comunhão de pai com filho e de filho com pai. Portanto, o Espírito, ele está em perfeita harmonia com o Pai e com a obra do Filho. O Espírito aplica a obra do Filho de acordo com o plano do Pai. E qual é? É que nós sejamos, de fato, filhos de Deus, filhos amados de Deus. E aí, o último tópico mostra que esses filhos amados de Deus, adotados por obra do Espírito Santo, mediante a obra de Cristo na cruz, de acordo com o plano de Deus. Olha que coisa interessante, né? Como que a Trindade coopera. Então, o Pai planeja tornar o pecador seu filho. Para isso, ele precisa que o pecador seja justificado, regenerado, nasça de novo. E como fazer isso? Ele envia o Filho. Ao morrer na cruz, o Filho satisfaz a justiça de Deus. Agora, como levar o pecador ao conhecimento dessa obra? Por meio do Espírito Santo. É o Espírito que convence. E é o Espírito que opera o novo nascimento, a regeneração, como nós já falamos, e traz, portanto, o pecador à família de Deus por meio da adoção. Tudo de acordo com o plano do Pai. E dentro do plano do Pai, esse filho adotado não é um servo, não é um escravo, não é um filho pequeno, é um herdeiro. Herdeiro, às vezes, a gente tem a ideia de herdeiro de ser alguém que no futuro vai ter a sua participação. Mas herdeiro, de acordo aqui com o texto bíblico, quando nós olhamos lá no original, no grego, nós vemos que herdeiro é alguém que já tomou posse da herança, alguém que já tomou posse do seu quinhão, alguém que já tomou posse da herança de seu pai, já recebeu a parte que lhe é designada. Então, quando Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, quando ele diz herdeiros de Deus, ele está dizendo que nós já recebemos a parte da herança que nos é designada. A herança do crente aqui, portanto, ela é fruto do amor do Pai para com o Filho. O Pai já
deu essa herança para os seus filhos amados. A herança já está disponível. Você já tomou posse dessa herança no momento em que você foi adotado como filho de Deus. Então, pelo amor de Deus, viva como herdeiro, viva como filho de Deus, herdeiro de todas as riquezas celestiais em Cristo Jesus. Na cruz, Cristo conquistou toda a herança, todas as riquezas, e como primogênito, ele compartilha conosco essa herança, essas riquezas espirituais. É por isso que nós somos não só herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdamos conjuntamente com Cristo. A herança que é dele, a herança que é do primogênito, ela é partilhada com todos os seus irmãos, com cada um de nós como filhos amados de Deus. Pelo amor de Deus, eu vou repetir, viva como filho amado, como herdeiro de todas as riquezas celestiais, porque essas riquezas já estão disponíveis para nós. É lógico que aqui nós estamos diante daquela tensão, já, ainda não, o reino já veio, mas ainda não é aquilo tudo que está prometido, porque ainda tem alguma coisa para o fim dos tempos. A vida eterna já está aqui, nós já temos a vida eterna. Ah, mas ainda estamos nesse corpo. Sim, isso é o ainda não. A herança que nós já temos. E ainda falta o quê? Falta a glorificação, falta a nossa transformação do corpo, a redenção do corpo. Isso é o ainda não. É parte da herança que virá no tempo certo, no tempo apropriado. Mas nós já desfrutamos das bênçãos celestiais. As bênçãos que Jesus conquistou na cruz já estão disponíveis para nós. A herança já está disponível para nós. Agora, nós somos co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A herança, ela é partilhada, mas o sofrimento é partilhado também. Então nós devemos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Por isso que Paulo diz que ninguém mais me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, nós estamos aqui vivendo neste mundo terreno, já desfrutando das riquezas celestiais, já desfrutando da vida eterna, da comunhão plena com Deus, da intimidade com o Pai, da nossa relação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E estamos esperando a redenção do corpo, a glorificação, o momento que teremos ali a eternidade para desfrutarmos da nossa vida com Deus. Mas aqui e agora nós já somos herdeiros. E nesse sentido, como herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, nós também devemos compartilhar com Cristo os seus sofrimentos. O sofrimento, ele é pedagógico, ele nos purifica, ele nos prepara, ele nos fortalece, nos direciona para a vontade de Deus, para aquilo que é eterno, para a glória eterna. Aqui, para a gente fechar, Deus, ele sabe o tempo de todas as coisas. Quando ele diz vindo à plenitude dos tempos, não é que Deus estava passivamente esperando uma convergência temporal. Deus estava na eternidade conduzindo todas as coisas. E quando ele determinou a convergência, chegou o tempo que ele determinou para a vinda do Filho. E assim como ele tem um tempo determinado para enviar o Filho, ele também tem um tempo determinado para fazer cessar o sofrimento. Ele tem um tempo determinado para nos fazer alcançar a bênção e todas as bênçãos, inclusive a glorificação, a redenção do nosso corpo. Então Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive no controle do tempo. E agora, como nós estamos compreendendo isso, a espera não deve nos fazer chorar. Ou melhor, ainda que nós estejamos chorando, a espera não deve nos fazer murmurar, não deve nos fazer parar. A espera não é passiva,
É um processo de aprendizado. A espera é um processo de aprendizado, onde nós somos fortalecidos, edificados, onde nós somos preparados para herdar todas as bênçãos que o Senhor quer nos entregar. Portanto, nós estamos sendo, pelo sofrimento, amadurecidos e preparados para herdar bênçãos que Deus tem para nós. O Pai está no controle de todas as coisas e Ele está no controle também do tempo sobre o teu sofrimento. E vai cessar. Vai chegar o momento em que a vitória vai chegar. E aí, eu gosto sempre de dizer que tempestades sempre passam. Nós vivemos tempestades, mas as tempestades acabam. Por mais pesada que seja a tempestade, ela termina e volta o sol a brilhar. E Deus, Ele vai fazer cessar o sofrimento. Ele vai fazer encerrar toda essa dor desse processo pelo qual você está passando. É de fato um processo para te preparar, para que você possa herdar bênçãos extraordinárias que Ele tem preparado para você. Ele está te preparando para o que já está preparado para você. Confia em Deus. Tem gente que diz assim, confia no processo. Que confia em processo nada. Confia em Deus. Deus é que te fará vencer o processo e alcançar as riquezas celestiais. Meu irmão, muito bom ter você aqui. Você é filho de Deus, não perca isso de vista. Tem um hino que diz, já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É exatamente isso. Nós não somos mais escravos do medo. Nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós não estamos mais com o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos, de modo que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo e o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus e clamamos Abba, Pai. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se permitir o Senhor, eu espero você aqui para a gente estudar junto a lição 12, quando falaremos sobre o Espírito Santo e Jesus, ou o Filho e o Espírito, como é o tema da lição. E eu quero te agradecer por você ficar aqui, por estar aqui. Comenta aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like e também se inscreva no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas pela palavra de Deus. Meu irmão, Deus abençoe você, um grande abraço e fica com Deus.